E meu Pai querido, Pai amado, obrigado por esta noite, por estarmos presentes em Tua casa, para juntos, meu Pai, reunirmos e aprender do Senhor Jesus, da Tua santa e poderosa palavra. Obrigado por esta grande oportunidade, Pai, pela graça do Senhor Jesus Cristo que tem dado a cada um de nós. Obrigado, meu Pai, Senhor Jesus Cristo, por todas as palavras que o Senhor Jesus vai falar conosco nesta noite, Senhor Jesus. Abençoa nossas mentes, meu Pai. Assim te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir em Gênesis capítulo 3. A gente lê um texto rápido. Gênesis 3, versículo 1. Hoje eu não vou estar muito bom com a garganta, porque eu estou recuperando de uma gripe forte. Então hoje só misericórdia mesmo. Versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Amém? Só esse parágrafo, que é do versículo 1 ao 7. Tulipe, os 5 pontos do calvinismo: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, não ilimitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Nós vamos começar a trabalhar na natureza da depravação total. Total depravação. Então, pode pular. O catecismo maior. Quem tem o catecismo maior, a pergunta 24, eu coloquei porque alguns aqui ainda não têm. O que é pecado? Resposta: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Amém? Então dá para ter uma definição de pecado, né? Uma definição bem simples de pecado. Abram, por favor, em Gálatas, capítulo 3, 10 e 12, só para a gente concluir a definição, para a gente entender. 12. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Aquele que observa os seus preceitos, por ele viverá. Amém? O texto também é do Catecismo Maior. A pergunta e a resposta é do Catecismo Maior. Tudo aquilo que transgride os mandamentos de Deus é pecado. Amém? Então vamos desenrolar então. Então hoje nós vamos começar a dar início à doutrina do pecado. A doutrina do pecado é uma doutrina que ela é urgente hoje na igreja, porque a igreja ela não tem um conceito de pecado
definido assim, o qual ela possa aplicar em sua vida. As pessoas hoje, elas dizem assim, a igreja ela não pode pecar. Mas eu tenho um conceito de que não é só dizer que a igreja ela não pode pecar, mas temos que passar para a igreja o conceito de que é pecado, muitas coisas que são pecado. Há pessoas na igreja que elas têm inveja, mas elas não sabem que elas são invejosas, e a Bíblia diz que inveja é pecado. Há pessoas na igreja que elas são ciumentas, mas elas não caem em si, elas não reconhecem que ciúme é pecado, porque não ensinam que ciúme é pecado e não trazem a Bíblia para curar esse defeito no comportamento humano. Enfim, então há várias pessoas que têm vários tipos de manifestações em pecado no seu cotidiano, que elas nem têm noção de que é pecado. Então é preciso que nós precisamos de pessoas que trabalhem mais nessas áreas na igreja, que trabalhem em várias áreas do comportamento das ovelhas, que trabalhem em várias áreas sobre questão de pecado. Pecado para mim é trabalhar mais na área do comportamento. Só que não é isso que eu vou trazer aqui. O que eu vou trazer aqui é pecado à luz da teologia. É a definição de pecado, é o desenrolamento do pecado. E futuramente pode ser que nós possamos estudar mais sobre o assunto. Amém? Então há vários conceitos na história da igreja sobre pecado. Entre seitas, entre os pais da igreja, entre os escoláticos e enfim. Só que hoje eu não vou trazer essas teorias. Hoje o ponto central aqui é a gente descobrir qual é a origem do pecado. Qual é a origem do pecado, Flávio? Qual a origem do pecado, Flávio? Isto. No Éden. No Éden. Eduardo, qual a origem do pecado, Eduardo? Não sabe. Eduardo nunca sabe nada. Toda a vida você pergunta, ele só fala, não sei. Aí no meio da aula ele se manifesta. Vai, Sassá, a origem do pecado. Gênesis 3. A pergunta pode... deixa eu ver. Diga, Levi, a origem do pecado. Gênesis 3. Desobediência. Esqueça o nome do abençoado. Isto. Giovanni, qual a origem do pecado, Giovanni? Não tem noção. E você, Jonathan? Está no time do Eduardo. Então 1-0 para vocês. Muito bem. Muito bem, Luan. Muito bem. A origem do pecado começou lá na eternidade. Agora, no contexto da raça humana, a resposta de vocês estão certas, no Éden. Ô Luan, você desapareceu, onde você estava? Trabalhando. É bom você retornar de novo. Vamos lá então. Muito bem a resposta. No contexto da humanidade, a origem do pecado foi em Gênesis 3. Mas no contexto angelical, a origem do pecado se deu na eternidade. A gente vai chegar em algum lugar aqui. Então, eu quero que vocês entendam que quando nós abrimos lá em Gênesis capítulo 1, eu vou desenrolar e vou chegar num ponto aqui, para a gente definir pecado hoje, a origem. É que no capítulo 1 de Gênesis, quando nós abrimos, nós vimos que Deus em 6 dias, Ele criou os céus e criou a terra. Deus criou os céus, criou a terra, Deus criou os continentes, Deus criou os seres espirituais, os anjos. E como nós sabemos, e como nós já estudamos, houve uma batalha no céu, houve o primeiro pecado no céu, e aquele ser, que era um ser angelical chamado Lúcifer, caiu e se tornou um adversário de Deus e da igreja de Deus. Só que nós entramos no capítulo 2 e no capítulo 3, nós vemos aqui que Deus, depois que Ele traz os continentes de dentro do mar, e Ele coloca a porção seca, Ele cria os animais, Ele cria os répteis, Ele cria toda a erva. Enfim, Deus agora Ele cria um continente e cria uma região. E nessa região do Éden, a Bíblia diz que Deus Ele coloca lá um jardim. E nesse jardim que Deus coloca no Éden,
ele coloca várias árvores frutíferas, árvores que geram sementes, e que essas sementes e essas árvores frutíferas são árvores o qual elas trazia todo aquele ornamento que era no Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um lugar muito bonito, porque saía e passava entre o Jardim do Éden um rio que se dividia em 4 braços, o qual ele molhava toda aquela vegetação no Éden. Mesmo assim, no Jardim do Éden, Deus diz assim, olha, o Éden é muito bonito, só que no meio do jardim, no centro do Jardim do Éden, ele coloca 2 árvores, uma árvore chamada Árvore da Vida, à luz do texto, e uma outra árvore chamada Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Deus, depois que ele vê esse jardim, ele diz assim, olha, agora ainda não está completo. Eu vou fazer uma coisa, eu vou criar o homem. Ele diz que ele vem lá e no pó da terra, como nós estudamos aqui, ele pega átomos, pega moléculas, pega partículas, e ali ele começa a dar vida àquilo ali, e ele consegue formar o homem do pó da terra. E nas narinas do homem ele sopra o fôlego de vida, que é a mesma alma e espírito, e a Bíblia diz que o homem ele se torna uma pessoa. Ele pega Adão pela mão e diz que Adão, o primeiro homem que nasce, não nasce como criança, mas já nasce como adulto. Agora Adão ele vai levando para o Éden e diz que Deus traz todos os animais e diz assim, Adão, tu tem inteligência? Coloca por favor nome em todos esses animais. Adão começa a colocar nome nos animais, só que depois que Adão coloca nome nos animais, o texto diz que ele estando no Éden, Deus disse assim, olha, não é bom que o homem esteja só. É bom que o homem tenha uma companheira, uma adjutora. E diz Deus que ele cai em um sono profundo. E quando Adão, ele cai em um sono profundo, Deus vai lá em Adão e tira uma das costelas de Adão e faz aquilo que a ciência está tentando fazer há décadas, que é clonar uma pessoa. Só que o clone, o qual Deus está fazendo de Adão, é perfeito. O clone que Deus está fazendo, nenhuma ciência jamais conseguirá fazer, eu acredito. Porque ele tira do homem e faz um sexo feminino, que era uma mulher. E diz Deus que depois que ele faz a mulher, ele vai e devolve, começa a fazer, retornar no tempo em que ele está. Adão deitado debaixo de uma árvore, eu acredito, no jardim, em um lugar, em uma grama verde. Quando o Adão ele acorda no outro dia, depois de uma cirurgia, ele olha assim, o que ele vê no meio daquelas rosas, no meio daquele gramado, uma mulher muito bonita, eu acredito, uma mulher que estava colhendo rosas, que olhou para ele, e quando ele olha aquilo, ele disse assim, é isso que eu preciso, osso do meu osso e carne da minha carne. Esta é uma mulher que será chamada varoa. E esta mulher que ela começa a se relacionar com Adão, Deus abençoa esse casal e diz assim, olha, vocês multipliquem. Ele começa a dar agora um mandato cultural. Deus começa agora a fazer uma aliança com Adão, diz assim, ó, vocês vão se multiplicar, vocês vão povoar a terra, vocês serão abençoados, vocês terão filhos. E mais, você está vendo esse jardim aqui? Esse jardim que vocês estão vendo aqui será o palácio de vocês. Eu estou dando a vocês autoridade, eu estou dando um governo sobre todo o planeta, sobre todo o cosmos. Vocês serão meus vice-gerentes, vocês serão meus governantes. Vocês governarão sobre as aves, sobre os animais, sobre toda a vegetação e sobre toda a raça. Vocês são rei e serão rainhas. O palácio de vocês é o Jardim do Éden. Só que mesmo assim, Deus faz essa aliança com eles. Eles continuam a cultivar a terra, como Deus diz, cultivem a terra, plantem sementes. E um dia eu acredito que eles estavam sentados debaixo de uma figueira, ou comendo uvas, e de repente, entre aqueles galhos, aparece quem? Uma serpente. E Adão e Adão chega para Eva e diz assim, olha, essa uva ela é muito boa. E Eva diz, realmente, só podemos comer dela. Então a serpente ela aparece entre os galhos e diz assim, quem disse isto? Que é o versículo qual está escrito aqui no 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, respondeu a mulher. Então ela disse assim, é assim que Deus disse? É assim que Deus disse, Wilds? É assim que Deus disse para Adão e Eva, no capítulo 3, versículo 1? Sabe o que acontece aqui? O que acontece aqui, Jonathan? É que quando a serpente, ela traz a palavra de Deus, Deus disse para Adão, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não comerá. Só que a serpente, ela diz assim, é assim mesmo que Deus disse. Quando a serpente, ela lança essa pergunta, ela traz a mesma palavra, ela não muda a palavra, ao contrário. Adão e Eva aqui, o sentido aqui vai muito mais profundo, porque eles têm agora uma interpretação diferente.
Quando Deus disse assim para Adão e Eva, se vocês comerem daquela árvore, vocês morrerão, eles entenderam. Só que quando a serpente traz uma outra proposta de interpretação, eles começam a questionar. Eles começam a usar o seu raciocínio para analisar e dizer assim, peraí, qual a interpretação que é correta? A interpretação de Deus ou a interpretação da serpente? Porque Deus disse que se eu comer da árvore, nós morreríamos. A serpente disse, você tem certeza que é assim? Tem certeza que Deus disse assim? Eles começam a usar agora a lógica humana para tentar interpretar o significado daquilo ali. Então eles começam a parar, olhar para a árvore e começam a analisar. Será? Será que nós entendemos errado o que Deus disse? Porque a serpente, ela lança dúvida no coração de Adão e Eva. Coisa que é apresentado hoje nas igrejas. Muita palavra, muita Bíblia, só com interpretação diferente. A maior estratégia do diabo foi o que ele usou lá em Cristo, lá no Novo Testamento. Ele cita a Bíblia, mas com interpretação diferente. E aqui, eles param e começam a olhar para a árvore e começam a tentar interpretar. E ficam horas batendo, os dois, porque eles estavam juntos. Sabe qual é a conclusão que eles chegam? Eles chegam à conclusão, no versículo 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, a mulher respondeu para a serpente, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. A serpente agora já traz a interpretação para ela. Ele quer enfatizar o que eles estavam pensando. Deus disse que nós morreremos. A serpente diz que nós não morreremos. A cosmovisão que eles fazem é qual é das interpretações que estava correta. E sabe qual é a interpretação que eles ficaram? Com a interpretação e a cosmovisão da serpente. Por isso que no versículo 5, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Aqui ele começa a despertar um orgulho no coração deles. Começa a despertar uma interpretação que eles não tinham, de querer ser como Deus. Porque Deus, na mente deles, Deus ocultou alguma coisa deles que ele não queria que eles soubessem. Eles diziam assim, olha, se nós comemos do fruto, será que verdadeiramente é o que a serpente está dizendo? Será que seremos como Deus? Ou será que não seremos como Deus? Aí fica aquela interrogação. Deus disse que nós morreremos. A serpente disse que seremos como Deus. Sabe o que eles fazem? Eles falam assim, só tem uma maneira de nós sabermos, Paulo, qual é a interpretação correta. Sabe o que eles fizeram? Simples. Nós comemos do fruto e esperaremos o resultado. Aí o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, abençoado? O que aconteceu, Eduardo? Não sabe também? O que aconteceu, Jonathan? Oi? Quem estava certo? Pula para mim, Hudson. Eles foram expulsos. Aí entra a queda. A queda, né? A pintura é de Michelangelo, é de 1500. Está no teto da Capela Sistina. Agora, é interessante que ali, até a imagem da serpente é engraçada, né? É interessante que a questão aqui, até aqui todo mundo interpreta muito bem. Até aqui aconteceu o pecado. Agora, pula mais um para mim, por favor, Wilson. A questão aqui é, eles tinham poder para escolher entre o bem e o mal. A questão aqui é o seguinte, quando Adão olha, ele teve uma opção para escolher entre comer e não comer da árvore. Então, segundo esses pontos de vista, ele tinha livre-arbítrio. E livre-arbítrio era poder para escolher entre o bem e o mal. Eu estou trabalhando numa linha de raciocínio para chegar à origem do pecado. Todos admitem que todo efeito tem uma causa. Quem sabe e conhece melhor isso, o pastor Josafá, que é professor de filosofia, ele explica melhor. Então eu nem compliquei muito. Então quem ou o que foi a causa do pecado de Adão? Se todo efeito tem uma causa,
Então quem ou o que foi a causa do pecado de Adão? Para definir causa e efeito, a chuva é um efeito do que, Jonathan? Do vapor. E o calor é um efeito do sol. Eu acho que causa e efeito não precisa nem definir, que todo mundo sabe. Toda causa tem um efeito. Agora a pergunta é: então quem ou o que foi a causa do pecado de Adão? Como é seu nome mesmo? Elisa, o que você acha? Quem foi o responsável? Quem? Quem? Eva. Quem foi, Levi? Ó, vocês anotaram já? Anotaram? Se quiserem anotar, se não quiserem anotar, vou para o próximo slide. Mas se vocês não quiserem anotar, tudo que está escrito aqui eu vou trazer para vocês numa folha, porque tem alguns termos ali e vocês vão precisar desses termos para vocês pesquisarem e estudarem. Amém? Então, posso pular para o próximo? Pula para o próximo. Ó, presta atenção. Eu vou trazer os termos, eu vou definir bem definido aqui. Se eu tiver errado aqui, pastor Zafar, você pode me corrigir, tá? Determinismo radical é a visão de que todas as ações humanas são causadas por outra parte. Tudo que eu faço tem uma outra coisa que faz eu praticar aquela ação. Há uma causa que gera aquela ação. Ou seja, essa visão aqui é que quando Adão ele decide comer do fruto, ele não tem escolha. Adão aqui é comparado a um fantoche, a um boneco, porque ele é controlado. Entenderam? Há uma causa que controla Adão, que faz alguma coisa, fez Adão pecar. É o determinismo radical, porque é aquilo que determina. O outro é o determinismo brando, postula a liberdade de escolha, porém a vê como totalmente determinada. Adão ele escolhe pecar, mas ele não escolhe sem alguma coisa determinar a escolha dele. Alguma coisa determinou a escolha dele. Por exemplo, eu chego no supermercado, eu vejo Fanta e Coca-Cola. Alguma coisa vai determinar eu escolher Fanta ou Coca-Cola. Se eu escolher Fanta, é porque eu gosto de Fanta. É o meu gosto que vai determinar a Fanta. Se eu não escolher Coca-Cola, alguma coisa vai determinar para eu não escolher. Entenderam? Então é uma escolha que tem alguma coisa que determina ela. Alguma causa exterior. Está entendendo, Sá? Quem não está entendendo, levante a mão. Está entendendo? Diga. Isso. Pode ser também uma coisa que determina. Por exemplo, a propaganda da Coca-Cola me determinou a eu escolher lá a Coca-Cola. Entendeu? Entendeu agora? Só que o de cima, o determinismo radical, eu não escolhi, eu já cheguei lá e peguei, sem escolher. Não tem escolha. Tudo bem? Está entendendo? Quem não está entendendo, por favor? Vocês não falam nada. Wilson, beleza? Vamos para o próximo. São só 4 termos. Indeterminismo é a visão de que as ações humanas não são causadas por alguma coisa. Ou seja, o cara chega aqui, ó. Tá vendo esses livros aqui? Ele chega e escolhe. Nada determina que ele vai escolher. Ele faz o que ele quer da vida. É o indeterminismo. Ele vai para onde ele quer, ele faz o que ele quiser. Nada determina a vida dele. Nada controla o que ele quer, a escolha dele. É literalmente o livre-arbítrio ensinado na teologia arminiana e na teologia pentecostal. Literalmente, é aquilo ali, ó. Não tem nada, não tem nenhuma causa, nada determinou Adão pecar. Adão automaticamente ele decidiu pecar sem nada determinar ou
tentar causar a escolha dele. E o autodeterminismo é a visão de que as ações humanas são causadas por nós mesmos. No caso de Adão, ele mesmo decidiu fazer a escolha. Ele mesmo decidiu fazer a escolha. Ele mesmo decidiu fazer a escolha. Desses 4 pontos aí, a questão, qual desses 4 é a causa do pecado de Adão? Oi? O autodeterminismo. Adão é a causa da sua escolha. É isso mesmo? Adão, ele chegou e disse assim, minha vontade. Ele teve o controle sobre a vontade dele. É isso mesmo? Adão é responsável. Não entendi, como? Tudo que é proibido ele quer experimentar. O responsável pela escolha de Adão, pela vontade de escolher entre o certo e o errado, era Adão. Desse ponto de vista do Elvio. Então Adão é a causa do pecado dele. Ele é o responsável pelo pecado dele. Só ele. Só ele é responsável, no seu ponto de vista. Está entendendo? Entendeu, Isabel? Jonathan. Qualquer coisa a gente volta no slide anterior. Indeterminismo. Uma escolha aleatória. Ele escolhe para lá, para cá. Volta no slide anterior. Determinismo, na sua opinião? Ah, diga, pastor. Que o determinismo brando do Luan diz que a liberdade, quando Adão escolhe, quando ele faz aquela escolha entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, e pecar e não pecar, quem determinou a causa, quem determinou a escolha dele, não foi ele, foi alguma coisa lá fora. Como o Sassá disse. O cara escolheu Coca-Cola porque a propaganda determinou a escolha. O determinismo brando é as duas coisas. Ele escolhe, mas ele não escolhe sem uma coisa determinar a escolha dele. Oi? Bem, passou. A causa, o determinismo brando é uma causa externa. Alguma coisa aqui fora pode ter levado Adão a pecar. O quê? O que será? O que, Paulo? Responsável, em qual ponto de vista dos 4? O autodeterminismo, que você é responsável. Sim. Olha, quem fez foi você. Radical, o determinismo, volta lá, o determinismo radical é isso aí. Você não é responsável porque você não fez escolha. Sabe o que é? É uma coisa que controla, você não pode escolher. Por exemplo, eu pego um boneco e coloco ele aqui. Eu controlo ele. Manipulado. A questão é, o diabo manipulou Adão? Controlou a mente de Adão? Persuadiu, foi tentado. A questão é essa. A questão é, diga, Sassá. Ele lançou a dúvida. Lançou a dúvida. Muito bem. Na verdade ali, no ponto do determinismo brando, um jogou a culpa no outro, né? Não, eu pequei porque o culpado é Eva. Não, eu pequei porque o culpado é o diabo. Qual é a origem do pecado ali? Quem é a causa do efeito? Quem é essa? Quem é, Mônica? O brando.
Há uma causa externa. Agora eu vou fazer uma pergunta, vou mais longe. Você acha que foi uma causa externa que fez Adão pecar? Agora a pergunta, ele escolheu pecar. Ele faz uma escolha, mas alguma coisa influenciou. Agora o quê? O determinismo, a causa da escolha entre o bem e o mal é ele mesmo. Ação externa, como o pastor Josafá disse, é só uma ação interna. A serpente não é responsável. E só que a Bíblia diz que a serpente é condenada. A causa do pecado de Adão é ele mesmo. Agora uma pergunta então. Olha aqui, ó. Tudo bem? Posso? Ele disse, repete de novo, Paulo. O texto que você leu. Tiago 1:14. Uma pergunta. Como que uma pessoa criada em perfeição e santidade pode ter a cobiça no coração? Né, pastor? Agora, o que eu estou perguntando aqui, qual é a origem do pecado de Adão? Quem levou Adão a pecar? Ele mesmo? Mas mesmo sendo santo? Ué, como que uma pessoa que é santa... Então aí que está a pergunta. Então, mas como que ele se tornou mal? Santo? Não. Não tem lógica, não tem lógica. Diga. Deus, ele é responsável. Porque se a causa foi ele, com a serpente. Determinismo brando? Desculpa. Pensa numa pessoa santa. Vocês estão quase próximos. Quando vocês chegarem na conclusão, aí eu... Então, a gente tem que... Porque, ó... A gente tem que entender. A gente vai começar a estudar pecado. Mas não é pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Errar o alvo, eu sei que é pecado. Todo mundo erra o alvo. Quer saber qualquer... Eu vou concluir, então. Vocês querem que eu conclua ou vocês querem que eu deixe para a próxima semana? Que você... a gente estudou isso aí. É interessante, né? Interessante. Oi? Toca os tambores. Então, a questão do autodeterminismo é a visão de que as ações humanas são causadas por nós mesmos. Entendeu? Então a pergunta fica assim, a pergunta que fica aqui é que como que Deus cria Adão, como o texto diz, santo e santíssimo. Adão, ele tinha capacidade, como diz Agostinho, para escolher tanto para o bem e tanto para o mal. Ele não tinha incapacidade para não pecar. Agora a pergunta é o seguinte, Kleber, mas como? Como que esse ponto de contato entra no coração de Adão? Então a chave e o enigma é o mal, a origem do mal. Como que o mal entra no mundo angelical em criaturas totalmente santas como os anjos, e ele consegue colocar um orgulho no coração de Lúcifer, o mal. E como que um homem tão santo como Adão, como a Bíblia diz, que ele não tinha defeito nenhum, ele pode, o mal, chegar e colocar uma semente no coração dele, até o ponto de se tornar um orgulho, e até um ponto de chegar a tentar querer ficar no lugar de Deus. Então a chave é essa. O ponto que eu quero que vocês entendam aqui, é que quando eu falo que a origem do pecado, ela vem do mal, é que o mal, à luz da Bíblia, na Bíblia, o mal é o maior enigma na história da teologia.
Não existe nenhum teólogo que consegue explicar a origem do mal. Porque o mal, ele simplesmente aparece no mundo angelical e ele aparece no contexto da raça humana. Porque como que o mal entra no coração de Adão? Entra no coração de Adão e Adão pega. Quando Adão ele viola, ele quebra a desobediência. Esse mal que implanta essa semente, essa mancha que entra em Adão agora, Adão fica literalmente depravado. Ele não consegue mais escolher só para o bem. Só que a origem do mal é uma coisa que Deus ele não revelou nas Escrituras. Que a questão aqui, Levi, não é a origem do pecado onde foi, lá no céu ou aqui na terra. A questão é como que em criaturas santas e perfeitas pode vir uma origem de onde não se sabe de onde vem. Porque não adianta falar que a origem do pecado, do mal, veio de Lúcifer, porque Lúcifer, antes dele se tornar o adversário, uma criatura mal em um mundo angelical, ele já foi uma criatura boa. Só que essa mancha, esse mal, ele entra em Adão e fica permanente em Adão. Então houve um determinismo brando. Houve, viu, pastor Jafá? Uma causa externa. E essa causa externa, esse mal, quando ele pega no coração de Adão, viu, Jonathan? Adão, ele escolhe entre fazer o bem e o mal. Porque esse mal já determina a escolha de Adão. Por isso que ele é responsável, como Paulo disse. Mas a causa da escolha dele não é ele mesmo. Não é Eva, não é o diabo e nem é Deus. Ao contrário, no contexto de Deus, a vontade de Deus, ele permite que Adão caia. Que a vontade de Deus é que ele permita que isso aconteça. Mas só que a causa da origem do mal, do pecado, de um coração santo, é o mal. Agora, de onde? Ninguém consegue explicar. A não ser que tenha alguém que tem dom de revelação que queira trazer para mim, pode vir aqui. Quem conhece alguém por aí? Eu estou dando início. A gente vai trabalhar nisso agora. Porque eu acho que quando a gente vai falar de pecado hoje, o ponto é falar, diga. Esse mal. Agora a questão que a gente vai trabalhar agora, esse livro aqui é bom. Ele fala a história do livre-arbítrio. Veio poucos que pegaram e arrastaram todo mundo. Porque as pessoas têm um conceito aí que autodeterminismo, aí eu que faço a escolha se eu quero ou se eu não quero, né? Então até Adão, agora, e agora? E da agora para frente? Adão agora, com essa situação nele agora, com esse pecado nele agora, e agora a gente vai desenrolar. Agora a gente vai trabalhar na raça humana, ver se a raça humana ela tem capacidade para escolher ainda fazer o bem. É isso que nós vamos ver agora. Aí vamos entrar em depravação total, que é o primeiro slide. Põe no primeiro slide. Oi. Sim. Para o bem e para o mal. Total depravação. Porque onde vocês acham que eu quero chegar? Vocês sabem onde eu quero chegar, né? Então, é lá mesmo. Sabia, lógico. Sabia. Sabe qual é o problema da árvore? É que eles dizem assim que a árvore da vida, eles entendem que a árvore da vida, eles comiam da árvore e tinha vida. A árvore era um símbolo de que eles eram finitos e que em si mesmo eles não possuíam vida. Então a árvore simbolizava isso, que a vida deles estava em Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal, não era que se eles comessem eles iam ter conhecimento. Ao contrário, Adão ele já possuía conhecimento. Era um símbolo de que ele possuía um conhecimento racional, sexual. Por isso que Deus fala para eles produzirem. Ele possuía um conhecimento para colocar nome nos animais. Ele possuía uma inteligência santa. Então era só simbólico. É por isso que é símbolos da aliança. Mas há muita coisa. Porque eu ainda faço bondade, né? Ou não? Ou sou muito ruim? Então esse mal que entrou em Adão e em Lúcifer, ele também entrou na raça humana.
essa mancha. E a gente vai trabalhar nisso. Dá pra ter uma noção agora, né, como é que é pecado. Porque pecado por aí é brinco, batom, roupa. Sim. Sim. O pecado de Adão. A desobediência de Adão tem origem em um mal. Sim. A origem, onde é que ele surgiu, como o pastor Jafá falou. Só a filosofia. Diga. É o livro aqui, eu trouxe esse livro aqui. Acho que já pegaram aqui, né? Pecado. Ah, e por isso que eu falo, olha, vocês têm que ter um material bom pra vocês estudarem. Mas eu acho que vocês estão brincando. Estão levando, não tá levando a sério. Acho que já levaram, já pegaram já. Mas eu tenho mais lá em casa. Olha lá, esse aí. Aí que tá a questão. Não. Ah, que falaram, né? Ah, o povo fala isso aí mesmo. É, eles falam isso aí mesmo. É. Eles falam isso aí mesmo. É só? Tá bom por aqui hoje? Deu pra ter uma ideia, né? O campo é difícil, o campo é fácil. Agora, se quer coisa mais light, vocês não tem como explicar uma teologia dessa sem passar do jeito que eu estou passando aqui. É difícil. Mais simples eu não consigo. Se eu pudesse, eu passaria mais simples. Mas eu não consigo. Então a gente